as ditas indústrias criativas do turismo. Já falo de ditas indústrias criativas, já expliquei o que é que quer dizer com isto. Eu estou a representação da DIT, que é a primeira agência portuguesa que se dedica à reflexão, à produção de conhecimento e a uma plataforma de desenvolvimento deste conjunto de setores. Está sediada no Porto, embora tenha associados de todo o país, e resulta de uma estratégia de política pública iniciada em 2007 pela Comissão de Organização Regional, quando estava exatamente a desenhar um plano de ação para este ciclo comunitário. Entendendo que o modelo de investimento que tinha vindo a desenvolver, suportado em apoios individuais a empresas, ou até alguns investimentos específicos dessas empresas, estava a trazer poucos resultados pouco interessantes na recuperação de riqueza e de emprego, e era necessário inverter essa lógica, ou evoluir a partir dessa lógica para outras, e uma delas foi encontrar setores outros onde promover esse investimento, mas também abordagens e métodos diferentes para que essa função de investimento pudesse ter outros resultados. Nesse ano selecionou 7 ou 8 setores, nos quais entendia merecer-se um investimento mais intenso e com um caráter mais cirúrgico, de forma que, no fim deste ciclo comunitário, os resultados económicos fossem diferentes dos anteriores. E foi nesse processo que, ao ser selecionado o setor das indústrias criativas como um de interesse nessa estratégia, se identificou um problema que era, enquanto noutros setores havia associações empresariais, havia estruturas organizadas, este setor, enquanto setor era muito recente no mundo ocidental, e em Portugal não havia nenhuma estrutura capaz de assumir a liderança deste processo. E foi criar um conjunto de parceiros que também já vou identificar esta associação, que é uma agência para as indústrias criativas, aqui, sede no Porto, e que tem exatamente esta, sendo um processo muito recente, estamos todos os dias a aprender como fazer isto, não temos aqui nenhuma solução milagrosa, não vamos fazer nenhuma, não devemos vangloriar-nos de grandes resultados, assim, partilhar o processo que está em curso, que é o dever, mas que acreditamos que faz sentido nos dias atuais, faz sentido na economia, no contexto económico que vivemos, não só em Portugal, como a escala nacional. E basta pensar nas grandes transformações, e trazer apenas aqui alguns exemplos, das grandes transformações que a nossa volta estão a acontecer, para percebermos o quanto esta agenda faz sentido em Portugal e faz sentido agora. Por um lado, sabemos que cada vez mais pessoas vivem em espaços urbanos, e, portanto, o que isso implica em termos de espaço de encontro, de trocas, em termos de novas discussões, em termos de também nova forma de produzir valor e de procurar emprego. O facto também da nossa perda de competitividade, da nossa mundo ocidental, a perda de competitividade que nos leva, por exemplo, alguns estudiosos do futuro a dizer que é provável que em 2040 se navegarem as variáveis económicas que nos conhecemos hoje. Pela primeira vez na nossa história da Revolução Industrial, o mundo ocidental é ultrapassado na sua importância económica pelos BRIC, do Brasil, Rússia, Índia e China, em conjunto. Portanto, isto é uma transformação profunda de tudo que nós conhecemos enquanto não só a expressão económica do planeta, como também as outras que decorrem da económica, como sejam as sociais, as humanas, as culturais, etc. Também o que isso vai implicar em termos de procura de recursos, enquanto sabemos também que os recursos sendo limitados não aumentam essa procura adicional nos termos em que se prevê hoje possa acontecer, portanto, com certeza também que o modelo económico tem que ter um paradigma diferente para poder sustentar este processo. E em paralelo vamos percebendo que há outros setores, há outras formas de produzir valor económico que estão a aparecer, que têm ainda um caráter de emergência em alguns casos, noutros casos que são consolidados, e que genericamente fomos encontrando formas de os catalogar, por exemplo, esta que chamamos de economia do conhecimento. Ou seja, uma economia que resulta de uma dimensão imaterial, que tem a ver com a ciência, com a tecnologia, com a criatividade, e que, sendo suscetível ao valor económico, não tem no seu processo de produção industrial o mesmo tipo de necessidades de matérias-primas ou processos tradicionais, e, portanto, podem, de facto, implicar uma fórmula diferente de produzir valor económico no mundo ocidental, não implicando também que tenhamos que regressar a um modelo mais próximo do início da economia industrial para ser competitivos. No entanto, esta nova economia, esta dita nova economia, dita do conhecimento também, não se inscreve no mesmo padrão de processos de desenvolvimento dos anteriores, ou do modelo anterior, da economia industrial capitalista que nós conhecemos. Portanto, é preciso perceber que mais do que uma nova economia ou de subsetores diferentes com a capacidade de produção do valor económico, está aqui em causa modelos novos nessa própria produção. Modelos económicos, modelos laborais, mas também modelos locais novos. E basta dar coisa outros exemplos para percebermos o quanto isto é diferente hoje. No mundo ocidental, hoje, os jovens, aqueles que usam este mercado de trabalho, têm expectativa, quando iniciamos de 12 empregos diferentes, que são mais projetos do que empregos ao longo da sua vida profissional. Portanto, há que, de facto, uma transformação profunda das relações laborais, e temos que as compreender, se temos que compreender o mundo em que vivemos, se temos que ser competitivos nesse mundo. Por outro lado,
Se vivemos uma economia cada vez mais focada no conhecimento, o que é que vai acontecer? Essa economia pode possuir cada vez mais acesso ao livro. Quando o open source, por exemplo, nos permite ter todo o conhecimento disponível em tempo real, de qualquer origem, de qualquer parte do mundo, no nosso computador. O que é que isso implica em termos de valorização desse mesmo conhecimento? Como é que podemos ver uma economia em que é tudo gratuito? Ou grande parte daquilo que é o responsável da informação e conhecimento tem acesso ao livro. Como é que podemos, que modelo legal queremos nós ter, quando hoje 95% dos downloads de música que acontecem na internet são considerados ilegais? E a pergunta é, será que é a lei que está errada ou são as práticas humanas que estão erradas? Portanto, qualquer coisa diferente temos que saber compreender também. Mas o que é certo é que as ideias, enquanto expressão humana, enquanto competência humana, o talento, a capacidade humana, ela própria é suscetível de evolução económica, tem sido assim desde o início dos tempos, mas é cada vez mais assim no mundo ocidental. Nos falta, de facto, gerar valor acrescentado naquilo que produzimos, naquilo que fazemos e naquilo que exportamos. E é aqui que entra a dimensão do design, da tecnologia, do valor simbólico naquilo que nós fazemos, qual é o valor técnico naquilo que fazemos. Portanto, é neste universo que entendemos que faz sentido, de facto, uma estratégia clara e um conjunto de operadores, de atores, para que essa estratégia seja bem implementada. E é nesse sentido que fomos nós próprios a entender a importância do valor, a importância da economia criativa na região. E o que tratamos é que ela é, de facto, ainda quase insignificante. Apenas 1,3% da economia regional, quando a média europeia é 4,5%, quando o Reino Unido é quase 9%, e ainda muito dependente dos setores criativos mais tradicionais, como sejam as publicações em papel, por exemplo. Cerca de 60% da nossa produção criativa regional é ainda nas artes gráficas de edição e apenas 0,4% nas artes ou 4% no obras. Portanto, estamos a falar de um modelo económico que ainda é o antigo, ainda é o da pré-transformação deste modelo económico, como estamos a perceber que ele está hoje a consolidar-se. E, portanto, de facto, precisamos fazer qualquer coisa para acompanhar esta escala de crescimento deste tipo de setores a nível europeu. Estes setores não perderam com a crise económica, pelo contrário, continuam a crescer, continuam a empregar pessoas, porque são muito flexíveis, porque reagem muito rápido às transformações, porque usam competências muito elevadas, porque usam tecnologias muito recentes. E, portanto, nós entendemos que é possível no Portugal e é possível no país classificar, ou seja, ligar o que não está ligado. Exatamente isso é que é ser criativo, é ligar o que não está ligado. E entendemos que o melhor exemplo que podemos fazer é ligar, de facto, instituições, ligar entidades e sermos esta plataforma, mais do que uma agência, mais do que uma associação empresarial, queremos ser um espaço de encontros. Um espaço de encontro que produza conhecimento, que ligue o que não está ligado e que promova os agentes da economia criativa para além do Portugal. Temos como fundadores, nós somos mais de 120 associados, nós temos como fundadores a Fundação Serralves, a Casa da Música, a Porto Vivo, a Associação Comercial do Porto, algumas das maiores associações empresariais da região, as maiores universidades, a Universidade Católica, a Veio, o Porto, então, entretanto, a Universidade de Minho também. Então, temos, de facto, um suporte institucional bastante forte e sentimos capazes, com esse suporte, de facto, produzir algo relevante na região. Entendemos também que não podemos ter uma lógica primeiramente municipalista nesta intervenção. Nós precisamos da escala da mínima. A nível europeu, o Porto não tem relevância, Braga não tem relevância, Guimarães não tem relevância, Aveiro não tem relevância, para poder ser competitivo. E precisamos, no mínimo, de ter o mesmo espaço de competitividade, a mesma escala de Barcelona ou de Madrid. E por isso, a nossa estratégia é ligar-nos o mais possível à baliza e ao noroeste peninsular, sendo juntos 5,8 milhões de pessoas, somos tantos como a grande área metropolitana de Barcelona ou quase tantos como a grande área metropolitana de Madrid. E só assim podemos ser competitivos. Não faz nenhum sentido nós continuarmos a lógica de bairro ou apenas do município para podermos trabalhar à escala nacional de estar a ser competitivos e produzir riqueza. No entanto, esta é uma agenda que também necessita de trabalho mais próximo das populações, da rua. E, portanto, podemos ser absolutamente locais e absolutamente globais, sem ser provinciais. É esta a nossa afirmação estratégica em termos de massa crítica que é necessário produzir o Portugal na região. Como disse, a nossa estratégia assenta apenas em 3 grandes pilares: produção de conhecimento, conectividade e comunicação, e em 3 eixos de intervenção: as pessoas, os negócios, os lugares. É isto que é o cluster criativo, no fundo. E, como podem ver, na nossa estratégia aparece aqui o turismo criativo como central, um dos 6 eixos centrais do nosso trabalho. O turismo criativo é mais do que o turismo cultural. É mais do que um turismo que as pessoas vão à procura das expressões culturais do território do seu património. É um turismo que promove a própria criatividade dos visitantes e dos turistas, que os estimula a reagir mais do que passivamente a conhecer o território. E essa é a nossa afirmação de valor a nível deste setor. Neste âmbito, a Comissão de Cooperação Regional Norte lançou 2 concursos
com alguma relevância em termos de volume financeiro, de envelope financeiro, para o desenvolvimento do cluster, um ligado às infraestruturas, e há uma série de infraestruturas nas desenvolvidas na região que têm exatamente coerência e convergência com esta agenda, o Palácio de Dados da Fundação da Juventude, o novo projeto educativo ARC, a fábrica de design em paredes, o Centro de Atividade Digital da Universidade Católica, o incubador em Vila Nova de Cerveira, o Centro de Educação de Dados de Santa Maria da Feira, que a Teresa bem conhece, o Olivia Creative Factory, que é um projeto na área de design na Serra Madeira, o Emote, que hoje foi anunciado a sua abertura em Santo Tirso, ligado à moda, o Centro de Apoio à Cultura e Criatividade no Centro Histórico do Porto e o PIC da Universidade do Porto. São um conjunto de infraestruturas que promovem exatamente espaços de criação, não espaços de consumo cultural, mas espaços de produção criativa a nível da região. Há também um conjunto de instrumentos empresariais relevantes nesta agenda, não vou falar de todos, que o Compete, em boa hora, também decidiu apoiar. E temos alguns grandes eventos que absorvem estas competências criativas e que tentam expô-las e delas fazer showcase internacional. Foram apoiados neste âmbito o Capital Europeu da Juventude em Braga, a Internacionalização da Casa de Música, o projeto de Informação de Cidades, o projeto em todo o Vale do Douro, da Bienal de Cerveira 2011, o projeto em Guimarães, o estaleiro que está ligado ao Festival de Cultura do Conto, no espaço de nova produção, o Arte de Share de Paredes, o Odisseia, que é o projeto de Educação São João, o Porto 2.0, ligado ao Porto, o Festival do Norte e a Capital Europeia da Cultura em Guimarães 2012, cujo principal suporte financeiro é esta agenda das iniciativas do jornal. Uma capital da cultura não recebe nenhum dinheiro diretamente de Bruxelas, portanto, em Portugal, a forma de a financiar foi exatamente perceber o seu potencial económico e transformação de paradigma que estamos aqui a falar. Portanto, não é. Eu sou diretor do Instituto Capital da Cultura, portanto, queria aqui vender a vista de t-shirt e falo também neste projeto. De facto, parece-nos que a abordagem possível é esta. É hoje pensar que qualquer cidade portuguesa que tenha valor patrimonial, valor simbólico, pode ser um espaço de criação mais do que um espaço apenas de visita. Portanto, este projeto de crescer foi uma capital europeia da criatividade e não apenas dos consumos culturais. E rapidamente explicar o que é que foi feito, só para chegarmos aqui ao fim e esta ligação ao Cluster de Turismo. Este é o maior evento cultural da Europa, continua a ser o maior evento cultural da Europa, faz mais de 40 anos, e desde a candidatura que dizíamos que uma cidade pequena, num país periférico, como Portugal, pode ser muito relevante à escala europeia, desde que não queira ser outra coisa e que seja, assuma aquilo que é. E Guimarães não quis ser Berlim ou Londres ou Paris, quer ser Guimarães, mas quer ser uma Guimarães melhor e mais atrativa e mais relevante à escala europeia. E por isso colocou na sua agenda ser uma cidade modelo para outras cidades da sua escala, da sua dimensão. E nessa expressão de vontade, uma das coisas que disse em candidatura em 2008 foi que esta modelo para as cidades que procuram no turismo a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. O turismo ao serviço dos seus cidadãos e não ao serviço dos turistas. Oferecer aos seus residentes temporários, entendendo que o turista é um residente temporário, e nessa perspectiva é tratado como um cidadão daquela cidade, novas experiências e interações críticas, como dizia a Teresa também. O turista, nós queremos oferecer experiências mais do que apenas a contemplação do fantástico património que nós temos para oferecer. E por isso não podemos apenas oferecer um património limpo e arranjado, mas sim atividades onde possa expressar a sua própria criatividade e as suas próprias competências. E com isso também enriquecer o território de destino e enriquecer-se a si próprio enquanto ser humano. Alguns projetos onde isso tentamos desenvolver essas ideias, são mais de 2.000 projetos onde vier aqui todos nos alguns anos. Desde logo a ideia de que um evento de um ano necessita de picos de comunicação. E uma forma de ter picos de comunicação é fazer várias aberturas e não apenas uma abertura. Portanto, fecha uma abertura em janeiro, fecha outra em março, outra em junho, outra em setembro e vais um espetáculo final em dezembro. Numa história que tem 5 capítulos. Quem quiser saber a história toda tem que ir 5 vezes à cidade. Isto é a imagem do espetáculo de janeiro, o espetáculo de Filadélfia, com mais de 100 mil pessoas, e a ideia é que as pessoas regressem à cidade continuando a conhecer esta história. Isto é uma forma diferente de oferecer experiências na cidade em contínuo e fazer com que as pessoas regressem várias vezes à cidade. Ou fazer com que os artistas relevantes, mais do que um dia de fazer um concerto de 2 horas, viverem na cidade há algum tempo e criarem a partir da cidade, que é um bocadinho mais caro, mas é muito mais interessante, além de mais inédito, e faz com que, de facto, as pessoas venham a conhecer o projeto. Portanto, grandes artistas internacionais viveram em Guimarães há algum tempo, produziram obras novas em Guimarães, acrescentaram um património cultural novo à Europa e ao país e trouxeram políticos, públicos, que tinham o propósito de conhecer aquela obra, porque não podiam ter visto antes para não existir. Esta é uma forma também diferente de vender cultura no nosso território. Muito envolvendo as próprias populações desse processo, tornando-as capazes de fazer o mesmo em termos de diversidade. A mesma coisa, por exemplo, levando a arte à casa das pessoas. Um projeto que se fez no dia 28 de janeiro, chamado Minha Casa, Esta Casa, isto é o António Zambujo e Alvin Duarte, e a ideia foi pô-los a tocar na sala das pessoas, em casa das pessoas.
Portanto, o artista, mais que uma sala de espetáculos, tocava em casa das pessoas de Guimarães com uma condição. As pessoas que tinham direito que os seus amigos familiares pudessem assistir, claro. Mas 50% dos lugares da sala tinham que ser turistas. O que fez com que, às vezes eram 2 lugares, ou 5 lugares, ou 3, mas fez com que os turistas entrassem em casa das pessoas. E a quem foi oferecido vinho, ou presunto, ou queijo, e um grande concerto. E esta forma diferente de ser turistas torna muito mais próxima à relação com a cidade, com assistir, muito mais afetiva essa relação. E foi também que tiveram que ficar para a janela para as pessoas que estavam. Também a ideia de que acabou essa ideia, hoje no mundo do open source, no mundo em que as plataformas estão disponíveis, em que todos somos criadores, em que todos fazemos um vídeo e colocamos no YouTube e distribuímos no mundo inteiro, e nas artes tem que ser assim. E por isso, um dos projetos que desenvolvemos foi músicos profissionais andarem com instrumentos pela rua, andarem às pessoas que iam pela rua e tocarem com elas, fazerem concertos com elas nos espaços urbanos, nos jardins, nos praças, etc. Tornando o processo participativo muito mais interessante, com formação e outras coisas. Também criar uma estrutura musical em Guimarães, uma orquestra com jovens toda a Europa, o que fez demonstrar que é possível que grandes artistas internacionais, jovens com muito talento, queiram viver em Portugal. Se damos boas condições de trabalho, e temos aqui pessoas de 12 países diferentes que vivem na cidade há um ano, tranquilamente, e adoram viver em Portugal. E é muito difícil nós termos talento português, quanto mais a vir aqui fora. E é possível das caixas de projetos que vamos interessantes e com o governo internacional. E é possível também com isso, que as pessoas gostem mais de música. Por exemplo, o concerto de música da orquestra com 6 mil pessoas a assistir ao concerto. Também a mesma coisa com o cinema. Fazemos os nossos escritórios lugares mais ágeis de produção de cinema. Mais passar filmes dos outros, encomendamos filmes feitos em Guimarães, como João Godard, com Peter Greenaway, com o Aki Kaurismäki, que filmaram na cidade. Torna também muito mais visível a cidade à escala internacional. Este filme vai ser estreado, por exemplo, no Festival de Roma daqui a um mês. Portanto, esta ideia de mostrar bem por outras vias de maneira artística também para essa situação. A intervenção do espaço urbano. Na cidade de património é possível ter património efêmero. Este é o projeto de arquitetura em espaço urbano, com instalações efêmeras, liderada pelo Pedro Gadanha. Outras formas também de descobrir o espaço urbano. Fizemos um mapa para viajantes curiosos, que é um mapa que sai fora da rotina dos mapas e é construído pelas pessoas da cidade. Não é uma agência de viagens que faz isto. Pedimos às pessoas de Guimarães que escrevessem histórias sobre a cidade. Algumas são mitos, outras são mentiras, outras são histórias da mesma história. E pusemos isso no mapa. E as pessoas escolheram a cidade porque as pessoas da cidade querem mostrar, e não aquilo que uma agente de viagens ou intermediário quer mostrar. A mesma coisa com a sinalética urbana. Fizemos uma sinalética para as pessoas se perderem e não para encontrarem os seus destinos. Porque é perdendo-se se conhece melhor uma cidade. E uma cidade pequena como Guimarães não é grande risco das pessoas não voltarem a ser encontradas. Ou intervenções efêmeras artísticas em espaços pouco prováveis. Este é o sítio mais feio da cidade de Guimarães, até que toca a futuro, que é a zona de Couros, uma antiga zona de fábricas de costumes, mal cheirosa e intratável. E foi assim que fizemos atividades culturais, não no Castelo de Passos Juntos, mas nesta zona, regenerando e reocupando, revitalizando. Temos aqui muitas coisas que podemos falar. Também o nível da economia, a promoção da moda, por exemplo, ligando o texto internacional à produção criativa contemporânea. 6 designers portugueses estiveram presentes na London Fashion Week, no âmbito deste projeto, foi muito bem, exatamente também expuseram peças novas, etc, etc. E acima de tudo, sempre acompanhando as pessoas, no programa de empreendedorismo, fazendo com que estas boas ideias possam gerar valor económico. Estas empresas serão incubadas a partir de novembro em Guimarães. Tinha aqui outras coisas que podia contar, só consequências rápidas, são 2 minutos. Consequência da cidade internacional. Fazendo bem as coisas, deixando estamos a fazer bem as coisas, sem falsa modéstia, é possível ter reconhecimento internacional. E acreditamos que é possível. Às vezes não temos em Lisboa, mas temos no wallpaper, por exemplo, destaque em Guimarães como um dos 10 destinos para 2012. Ou a Lonely Planet, a nível global, destaque em Guimarães como um dos 10 destinos para 2012, ao lado de cidades como Estocolmo, ou Ronan, ou Chile, ou a Financial Times destaca a vibração da criativa da cidade, ou o New York Times também coloca num patamar de atratividade global. Depois, alguns projetos das quais ganharam vida, como este projeto da ocupação das fontes transformadas em piscinas no verão, que foi reconhecido e divulgado na revista brasileira, ou ontem, por exemplo, um projeto de arquitetura da cidade recebeu um prémio internacional na revista alemã Detail, este projeto da Roma das Artes foi reconhecido como um projeto de arquitetura do ano a nível europeu. Isto obviamente tem resultados. Temos mais de 600 mil pessoas em eventos. Vou falar sobre os resultados turísticos. 50% de crescimento na ocupação da cidade, até o momento. No mês de outubro, no ano passado, não havia nenhuma cama disponível na cidade, que era muito interessante. A taxa de ocupação dos quartos passou de 47% para 62% média no primeiro semestre, e 150% passaram no segundo semestre. Aumento de 150% de procura
na influência turística, 500% no website da Câmara e, por exemplo, nos lugares de maior interesse patrimonial, como o Paços de Luz, que aumentou 40% face aos milhões. Portanto, estamos muito contentes com este resultado. Acreditamos que é possível, sem ter que trazer grandes atividades internacionais, sem mostrar aquilo que nós não somos, mas só afirmando melhor aquilo que nós somos e produzindo bem aquilo que somos capazes, que é possível transformar a economia e fazer. Isto é um contributo, mas é um contributo que nos parece que nos abana a economia que nós conhecemos. Vou acabar, fica bem sempre nestes momentos, enquanto me sento, para dar aquela ao final. Eu estava a ver que os fizemos recentemente sobre o que é isto da dica de fazer estes títulos. Muito obrigado pela vossa atenção. Crises is a terrible thing to waste. Crises is a terrible thing to waste. It's really important. A criatividade é o ponto de partida de qualquer negócio. Se calhar mais participativas, mais sociais do ponto de vista das suas preocupações, mais coletivas, mais reveladoras de uma percepção de cidade como um espaço que é construído. Tudo da nossa sociedade tem de forma como a pessoa deve realizar a capacidade de formar conhecimento, educação e inovação em valor.